nossa última entrevista. Eu vou chamar o nosso próximo entrevistado, mas antes de eu chamá-lo para conversar com a gente aqui, eu preciso trazer a vinheta. Entrevista importantíssima para a gente fechar o nosso Faixa Livre de hoje. Eu já aproveito para pedir desculpas aqui pela demora a chamar o nosso próximo e último entrevistado. Saúdo, do outro lado da tela, o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom, prazer sempre estar aqui no Faixa Livre, mandar um abraço também para o Mauriase, cumprimentar o PCB pelo aniversário, dizer que o Mauriase está na minha lista dos melhores presidentes da República que nós nunca tivemos. Em primeiro lugar, Leonel Brizola, segundo lugar, Mauriase, terceiro lugar, nosso camarada Nildo Ourix. Estão na lista dos 3 melhores presidentes que nós nunca tivemos. Tá certo, é isso. Obrigado. Eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, Zacconi, para a gente fazer esse papo importantíssimo a respeito de um episódio aí que demoramos aí 6 anos para ter resposta. O Brasil viu um dos seus crimes políticos mais simbólicos, tendo a investigação concluída, ou quase, no dia de ontem, Orlando. A Polícia Federal, atendendo a um mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão, e o delegado e ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, os 3 acusados de serem os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, e do seu motorista, o Anderson Gomes, lá em 2018, dia 14 de março. A operação que foi deflagrada de surpresa na manhã de domingo capturou esses supostos criminosos e realizou buscas e apreensões na casa de outras 12 pessoas que podem ter ligações com esse episódio. A motivação principal para esse crime, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, que entrou no caso em fevereiro do ano passado, teria relação com a expansão territorial das milícias aqui no Rio de Janeiro. Com essas prisões, o diretor-chefe da Polícia Federal, o Andrei Campos, acaba cumprindo a promessa de elucidar o caso Marielle até o fim deste mês de março, quando as execuções completaram 6 anos. Zacconi, a gente vai debater uma série de pontos aí importantes nesse nosso papo que surgiram após a queda do sigilo do inquérito, ontem mesmo. Inclusive a possível conexão entre a intervenção federal militar na segurança pública no Rio de Janeiro durante a gestão do Michel Temer estava em vigor aí no Estado nessa época. Mas eu queria começar sabendo de você, Zacconi, se te surpreenderam essas prisões aí ontem, e também a acusação dessas 3 figuras como mandantes de um caso tão emblemático como esse da Marielle, que a gente tem debatido aqui contigo no programa ao longo de todos esses anos. Lembrando que a família Brazão, Zacconi, já havia sido citada pelo miliciano Orlando de Curicica como mandante das execuções, mas o delegado que liderava as investigações à época, o Diniton Lages, indicado pelo Rivaldo Barbosa, que foi preso ontem, tentou convencer esse miliciano a assumir a autoria das mortes para encerrar o caso em troca de alguns benefícios lá, enfim, incriminando também o vereador à época, o Marcelo Siciliano, conforme mostrou o inquérito. Uma teia criminosa muito extensa, não, Zacconi? Verdade, Anderson. O que me surpreendeu é o seguinte, que o nome da família Brazão e do próprio delegado Rivaldo Barbosa já estavam envolvidos numa fraude, tentando desviar as investigações, levando a responsabilidade, como você mencionou, para o vereador Siciliano. E interessante, né, que essa fraude ela é colocada com a mesma motivação, que o que levaria o então vereador Siciliano a ter mandado matar a Marielle seria uma disputa por questão de terras. Essa questão de terras já vem, né, dessa fraude anterior, né? E o que me surpreendeu foi que agora eles são apresentados como mandantes do crime e com a motivação do crime, mantendo a mesma motivação anterior, que era a questão de terras. Você sabe, porque eu venho aqui já no Faixa Livre há muito tempo, desde que aconteceu a execução da Marielle, tem 6 anos que a gente fala nisso, né? E eu, desde o primeiro momento, fui enfático no sentido de que nós não podemos deixar de analisar a intervenção federal militar no Rio de Janeiro como um dado importante a ser analisado na execução da Marielle. E por que, Anderson? Porque o fato é simples, a intervenção federal militar estava sendo anunciada 2 meses antes dela acontecer, então ela não aconteceu de surpresa, né? E quando decidiram executar Marielle com 15 dias de intervenção federal militar,
Assim que eu soube da morte da Marielle, que eu soube através de uma ligação, não estava no Rio de Janeiro, eu estava na Bahia, no Fórum Social Mundial, em Salvador, recebi uma ligação do então vereador Renato Cinco, que me narrou, olha, mataram a Marielle assim, assim, assado. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, né, olha, quem matou Marielle, quem o mandante, quem executou Marielle, quer jogar uma bomba no colo da intervenção federal militar. Por quê? Para pensar. Vamos lá. Se a intervenção vem resolver o problema da segurança e se decide executar uma vereadora, né, no centro da cidade, num horário que ainda não era de madrugada, na forma do ganguesterismo, entendeu? Um carro em movimento metralhando um carro de uma vereadora. Aquilo era uma afronta à intervenção federal militar. E aí eu comecei a tentar entender o fenômeno da intervenção federal militar, que até hoje não é debatido pela esquerda, né? A intervenção federal militar, ela tinha muito mais relação, sempre teve muito mais relação com a questão nacional do que com a questão local. O Rio de Janeiro não era o estado que apresentava os maiores índices de violência, de criminais, índices criminais, naquele momento da intervenção. Aliás, ele estava na metade, entre a metade dos estados, né, haviam pelo menos metade dos estados brasileiros com índices muito maiores do que o Rio. E por que decidiram a intervenção aqui? A intervenção foi decidida como uma saída para a crise política nacional. Nós vamos fazer a intervenção federal para dar um sinal de que nós vamos garantir as eleições no final do ano com Lula preso. E os militares foram chamados para esse projeto. Os militares ficariam de frente, mobilizados aqui, onde tem o Comando Militar do Leste, para garantir as eleições no final do ano e a prisão do Lula, porque ninguém sabia o que poderia, né, resultar da prisão do maior líder da esquerda na América do Sul. Como é que vai ser a reação disso? O MST vai para a rua, a CUT, né? Como é que vai ser? Vai voltar 2013, 2014, agora, né? O que vai rolar com a prisão do Lula? Ninguém sabia. Então, mobilizar o Exército, para que o Exército ficasse como protagonista no sentido de estar à frente da condução desse processo, isso foi um acordo feito pelo Temer, pelo Rodrigo Maia, né? Com o STF, com tudo. Tanto que depois desse acordo, enquanto rolava a intervenção federal militar no Rio, a dia dos militares ficavam nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, que negou liberdade ao Lula no primeiro HC, para que depois das eleições, os mesmos ministros autorizassem a liberdade do Lula. Ou seja, o Lula tinha data para ser preso e data para ser solto. E isso era para permitir que a saída se desse com as eleições e a prisão do Lula. Esse era o projeto da intervenção federal militar, porque os militares ficaram aqui sem fazer nada, praticamente. Fizeram as apreensões, né, de produtos roubados, né, de carga roubada, mas o que os militares fizeram nessa atuação na área de segurança que custou uma fortuna, Anderson, para nada acontecer? E aí, agora, só para a gente entrar no que está acontecendo, o chefe de polícia da intervenção federal militar, indicado pela intervenção federal militar, é apontado como, né, mentor, né, inclusive autor, autoria imediata, que está no relatório do ministro Alexandre de Moraes, ele é apontado como autor do crime, o delegado Rivaldo Barbosa. Então, olha só, agora nós temos que parar para mostrar a relação desse crime com a intervenção federal militar, porque agora o chefe de polícia da intervenção federal militar é apontado como um dos autores do crime. E aí, enquanto a imprensa, conforme o Maureazzi disse, silencia sobre esse tema, né, enquanto a esquerda e parte da esquerda, né, não falo esquerda, porque a esquerda ela é plural, né, mas enquanto setores da esquerda, e aí vamos usar o termo esquerda liberal, silenciam sobre esse fato, né, o general Braga Neto vai na rede social, no Twitter, e posta uma nota à imprensa. Você está sabendo dessa nota, Anderson? Estou sabendo para os nossos ouvintes. Nota à imprensa. Aliás, os advogados de defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto esclarecem o seguinte, 2 pontos. Durante o período de intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A seleção e indicação para nomeações eram feitas exclusivamente pelo então secretário de Segurança Pública, né?
assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao Gabinete de Intervenção Federal, como a da Defesa Civil e Penitenciária. Por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era, efetivamente, o governador na área de segurança do Rio de Janeiro. Brasília, 24 de março de 2024, Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo, OAB, Distrito Federal, 20.931. Repare, né, o silêncio, né, não impede que o próprio general Braga Neto, o interventor, então, né, na área de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, já vai dizer o seguinte: olha, não foi eu que nomeei o Rivaldo. Quem nomeou o Rivaldo foi o secretário de Segurança, que pouca gente lembra o nome. Você lembra, Anderson, quem era? Eu lembro, eu só lembro porque eu estudei aí esses últimos dias, essas últimas horas. É o general Richard Nunes, né, Orlando? Richard Nunes, ok, mas assim, quase ninguém ouve falar, porque ele não fez praticamente nada, porque não era função da intervenção federal militar atuar na área de segurança. A função era dar um sinal, né, no campo nacional, de que o Exército estaria conduzindo a saída da crise política definida com Temer, com Michel Temer, com o STF, com todo mundo, inclusive depois, com, né, a aceitação desse projeto pelo próprio PT, né, que era que o Lula estaria fora, o PT participaria da eleição, porque a eleição ia acontecer, mas o candidato não poderia ser o Lula, né? Então, beleza. O chefe de polícia, ele é indicado um dia antes, né, da execução da Marielle. Isso são os fatos que estão... Na investigação, diz que ele estava participando bem antes, né, das negociações do assassinato da Marielle, porque ele, antes de ser chefe da Polícia Civil na intervenção, ele era diretor da divisão de homicídio, né? Então, como é que você tem a indicação de alguém que está envolvido nesse campo? E aí, né, eu fui pesquisar qual seria o interesse, voltando ao início da minha fala, de se colocar uma bomba no colo da intervenção federal militar. Primeiro, a intervenção federal militar foi imposta praticamente aos militares. Os militares reclamaram muito da intervenção federal militar, até porque eles queriam um poder muito maior do que esse que deram para eles, que era distrito, área de segurança. Eles queriam fazer intervenção no estado do Rio de Janeiro. Ali, o Partido Fardado já tinha a intenção de ocupar um espaço político muito mais amplo. E você vê falas de vários militares, generais, né? O Mourão, que era contra as eleições, né? O Mourão que anunciava desde 2017 que não tinha que ter eleição, que tínhamos que voltar ao regime militar para, né, que o Exército realizasse as suas funções de poder moderador para tirar o Brasil da crise, aquela velha história, né, que nunca acabou, né? Então, quem queria jogar uma bomba no colo da intervenção eram aqueles que não queriam as eleições. É isso que eu queria colocar. Repare, se vão executar alguém no meio da intervenção federal militar, só pode ser para desestabilizar a intervenção militar. Desestabilizar no seguinte sentido: olha, os militares estão provocando uma desordem, mataram uma vereadora com a intervenção federal militar. E pior, escolheram alguém, e aí ninguém fala disso, que era contra a intervenção federal militar. Se tem falas da Marielle, como recém-eleita vereadora, não eram contra as ocupações irregulares das áreas de milícia, não tem uma fala dela. Para eles justificarem que a motivação do crime foi a questão fundiária, eles construíram, está construído, porque o inquérito é uma construção, de que tinha um infiltrado no PSOL e que foi esse infiltrado que soube que a Marielle era contra, né? E falava para o povo não aceitar o projeto de ocupação irregular das áreas de milícia. Olha aquilo. Porque não tem uma fala da Marielle sobre a questão de terras em áreas de milícia. Não tem nada. Então tem que ser uma informação dada por um infiltrado. Olha só a construção que está sendo feita hoje. E aí, repara, da mesma maneira que se acreditou, né, em toda a farsa, se acreditava no Rivaldo, se acreditava no Giniton. Eu vi gente dizendo que esses delegados eram os delegados mais capazes para realizar a investigação. Então, eu fico assim um pouco chocado
com essa ideia, né, de que essas autoridades, sejam elas civis, federais, né, que essas verdades que aparecem, elas sejam inquestionáveis, Anderson. Entendeu? Porque toda verdade, ela busca, né, um resultado, né, seja desviar o foco, né, de um autor de crime, né, seja comprovar, né, a autoria de um crime, mas as duas coisas andam juntas. Uma verdade pode ser para comprovar, mas pode ser para afastar também uma verdade, né? Então, a gente precisa olhar com muito cuidado o que está por trás desse inquérito que tenta fechar algo que, para mim, sinceramente, não está fechado. Primeiro porque a motivação ela é incapaz de explicar uma série de coisas que o próprio Mauriase colocou. Quer dizer, existe uma proximidade desse grupo que executou Marielle, né, muito grande com um poder político. E esse poder político não é só o poder político da família Brazão, né? É um poder político que estava, né, disputando uma eleição presidencial no Brasil, né? E eu acho, sinceramente, que a execução da Marielle tem muito mais relação com ela ter se colocado contra a intervenção federal militar, né, do que com outra coisa. Por quê? Eles estavam buscando um alvo, né, que fosse contra a intervenção federal militar. Para quê? Para jogar na conta da intervenção, né, a morte e para ter uma mobilização contra a intervenção, desestabilizando o projeto de eleições no final do ano. Essa é a minha tese, você sabe disso, nós já conversamos aqui durante muito tempo. Mas isso não descarta, evidentemente, a participação do delegado Rivaldo e da família Brazão no evento. Só que, como o Mauro Iasi disse, eu acho que a gente subiu um degrau do Lessa, do executor, né, para aqueles que articularam com o grupo a execução. Mas aí, dizer que a motivação era essa, pô, você imagina. Você acha, olha só, olha o que está no relatório que decreta a prisão, está lá porque eu li o relatório que foi escrito pelo ministro Alexandre de Moraes. Um infiltrado no PSOL descobre que Marielle era contra, né, e estava falando com o povo, não dizia onde, porque ela não tem uma fala sobre isso, né, para não aceitar, né, distribuição dessas terras que iam ser legalizadas num projeto de lei. Repare, esse projeto de lei da família Brazão foi aprovado. Se o pessoal votou contra, não resolve nada. Depois foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas a aprovação dele independia da votação do próprio pessoal. E não era só a Marielle que estava votando contra. Era todo mundo. Por que não pegaram o Tarcísio? Por que não foi o Tarcísio que foi o alvo, né, da vingança? Porque, pô, pelo menos ele tinha uma liderança na Câmara. A Marielle nem isso era, uma jovem que estava entrando ali, recém-eleita, né, primeiro mandato. Você está entendendo? Não fecha a motivação, Anderson, não explica a execução de Marielle, principalmente no momento político que nós vivíamos. E a relação, né, dos executores com um poder político que já estava disputando o poder, né? Isso não pode ser descartado de forma alguma, e isso foi um dos grandes motivos que eu briguei dentro do PSOL, né? Você lembra, foi aqui a partir do seu programa, que eu tive brigas, quando desde o início se descartava. E outra coisa que eu acho também estranho, Anderson, e eu vou colocar, sempre se relacionou a participação da família Brazão, da família Brazão, a execução da Marielle como uma certa forma de vingança ao deputado Marcelo Freixo. Sim. Na época, porque ele tinha, né, atuado na operação Urna da Onça, que resultou na prisão dos deputados da Alerj, ou seja, inclusive do Brasil, que seria uma vingança pessoal. Isso desapareceu. Uhum. Não se fala mais nisso, nem o próprio Freixo fala mais nisso. Parece que, sinceramente, a gente está indo por um caminho, né, e aí tem a ver com a fala do presidente Lula de não querer, né, que haja, né, nenhum tipo de questionamento sobre 60 anos da ditadura militar. Não vou falar de comemoração, porque não se comemora isso, mas que não seja marcado nenhum ato, né, em relação aos 60 anos, que isso já passou, né? Ou seja, a gente está num caminho de composição, de conciliação, para que novamente esse grupo possa ficar de fora de ser chamado a uma responsabilidade, né? E aí
eu vou falar o seguinte, tem uma matéria da revista Veja, que foi ainda durante o governo Temer, né? A revista Veja não é muito boa de ser citada, mas nessa matéria é importante porque ela vai falar de uma reunião que aconteceu entre o Braga Neto, o Temer e o Jugman, que na época era o ministro da Justiça. Vamos lá. Temer, Braga Neto, essa matéria é de 5 de julho de 2018, ou seja, 2 meses, né? Depois da morte, 3 meses depois da morte de Marielle. Temer, Braga Neto e Jugman acertam silêncio sobre o caso Marielle. Michel Temer, o general Braga Neto e Raul Jugman combinaram uma lei do silêncio sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. A informação foi publicada nesta quinta-feira por O Globo. De acordo com o jornal, o pacto foi fechado em uma reunião realizada em Brasília no mês de maio. Antes do encontro, o interventor federal da Segurança Pública no Rio havia manifestado desconforto, né, com declarações do atual ministro, que era o Júlio, a superiores e ao Palácio do Planalto, a quem responde diretamente. Foi marcada, então, uma conversa entre Braga Neto, Jugman e o presidente, no caso Temer, no qual os três acertaram a decisão de não falar mais sobre as intervenções da morte e da parlamentar e de seu funcionário. Repare, sinceramente, Anderson Gomes, né, a gente não ter sequer citado, né, a intervenção federal como uma parte importante para a análise desse crime é algo assustador. E aí eu acho o seguinte, nós temos 2 caminhos, só para fechar esse raciocínio. Ou isso tudo está sendo feito para forçar uma delação, para jogar para o andar de cima, e eu não descarto essa possibilidade. Olha só, vamos jogar tudo na conta da família Brazão, tudo na conta do delegado Rivaldo, para ver se eles vomitam, né, que é a expressão policial, né? Sim. Isso é uma possibilidade. Se for isso, vamos lá, que foi assim que aconteceu, né? Com Lessa, né? Uma adaptação vai fazendo com que a coisa ande, né? Agora, se não for isso, se realmente for verdade que se quer encerrar o caso com essa resposta sobre um crime político tão grave, nós estamos revivendo a bomba do Rio Centro. Porque, repara, a bomba do Rio Centro foi exatamente isso, uma tentativa de desestabilizar a abertura política, feita por próprios militares que eram contrários à abertura política. Né? Aliás, o grupo do Silvio Frota, do qual, né, o Heleno, né, e o próprio Braga Neto eram muito próximos. Né? É quase a versão da ditadura do Cid, né? Ajudante de ordem. Né? Eram capitães ajudantes de ordem. Ou seja, ali na bomba do Rio Centro, nós tivemos uma experiência do que são capazes grupos que são contra a democracia. São capazes de plantar o terror para desestabilizar um processo democrático, ou que fosse chegar num processo democrático. E eu acredito que isso tem que ser levado em conta no campo político e também nas investigações. Sinceramente, não podemos aceitar como verdade nenhum relatório, nenhuma sentença, a não ser que realmente haja um elemento de convicção suficiente para que exista realmente um acordo, né, de que não existe mais nada a ser perquirido, né, questionado. É isso. Não, as investigações da Polícia Federal devem continuar no sentido justamente de buscar as ligações aí entre a intervenção federal militar aqui no Rio de Janeiro e esse assassinato, ainda mais com a nomeação lá do Rivaldo Barbosa e assumindo o posto de chefe de Polícia Civil no dia anterior ao assassinato. Agora, o Braga Neto colocou a culpa aí, ou tentou colocar a culpa no general Richard Nunes, foi o próprio Braga Neto que nomeou o Richard Nunes como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eu acho que é meio sem sentido essa tentativa do Braga Neto jogar no colo dele, sendo que ele foi o responsável pela nomeação do Richard Nunes, enfim. Agora, o Zacconi, eu não sei se você acompanhou uma entrevista do Raul Jugman que ele deu ontem. Muitas coisas aconteceram ontem, muitas entrevistas, mas eu acompanhei uma entrevista do Jugman ontem na Globo News, onde ele tentou, de alguma forma, livrar a barra da intervenção federal e jogar esse caso no colo do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz da entrevista do Raul Jugman, que foi o ministro da Segurança Pública lá naquela época do governo Temer.
Chama atenção, o Zaconi, que essa investigação da Polícia Federal mostra que havia uma espécie de mensalinho dentro da Delegacia de Homicídios aqui do Rio de Janeiro. Naquela época, entre 60 e 80 mil reais mensais eram pagos aí para os integrantes da ADH, para que não se avançassem determinadas investigações de crimes, em especial envolvendo o jogo do bicho e as milícias. Ou seja, de acordo com essas investigações da APF, havia uma organização criminosa dentro da estrutura da Polícia Civil e com tentáculos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa denúncia aí, essa espécie de organização criminosa envolvendo a Polícia Civil? Então, acho que a denúncia é pertinente, mas que devemos, então, buscar comprovação, porque, repara, também, assim, essa denúncia é uma denúncia que qualquer um pode fazer, eu, você, mas quando isso vem dos órgãos oficiais, isso deve ser feito com uma comprovação. Cadê esses elementos? Onde, por que não se chegou também, por que não se instaura um inquérito para apurar? Porque se isso acontecia lá atrás, isso poderia acontecer antes da intervenção federal e pode estar acontecendo depois. E por que não está sendo investigado isso? Né? Na verdade, eu acho que falta um pouco, né, de uma ação, e aí eu não vejo, se o Ministério Público está envolvido, né, aí nós vamos ter que ter um problema muito sério, porque quem deveria fazer o controle disso seria o próprio Ministério Público. Se o Ministério Público está no jogo, então aí nós estamos realmente, né, num beco sem saída. Né? Então precisamos, assim, ter um controle, isso eu acho importante, né, daqueles que controlam. Né? Então, acho que o Ministério da Justiça, né, deveria, enquanto Poder Executivo, ter essa função também, né, de atuar, né, no sentido de que o Ministério Público ganhou um status, né, de ser um órgão mais que paira acima até dos próprios poderes da República, né, um quarto poder, que eles chamam com a Constituição. Né, e isso não é muito bom. Precisamos, eu acho que, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele não age com a mesma força que o Conselho Nacional de Justiça tem atuado, né? No sentido de fazer controle dos atos dos seus próprios promotores. Então, realmente, a questão da corrupção, da propina, tudo isso já é meio que de um conhecimento, né? O PP, que virou, inclusive, uma linguagem popular. Ah, fulano recebeu um PP. Você sabe o que é PP no Rio de Janeiro, Anderson? Para a polícia. Para a polícia. Porque o PP parece que nos envelopes que eram ou são enviados ainda para as delegacias, pelo jogo, do bicho, né, vinha escrito PP. Né? E isso vira, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para você é que o conhecimento acerca desse tipo de corrupção policial, de envolvendo a polícia com o jogo, e agora com a milícia, com esses outros personagens, ou até mesmo com o tráfico, isso já é de amplo conhecimento popular. Existe até em músicas, raps, funks, que falam, né, sobre arrego. Eu acho que a gente não avança muito com a denúncia de que existia dentro da divisão de homicídios uma organização criminosa. Eu acho que nós precisamos avançar no sentido de comprovar quem recebia, de onde recebia. Talvez isso ainda vai sair mais para frente. Né? Tem algumas coisas aí que ainda estão continuando sendo investigadas. Mas o que eu acho esquisito é se pulverizar essa investigação para questões que são importantes, corrupção policial, etc. e tal, e simplesmente fechar o caso Marielle com essa história da questão fundiária, que realmente não dá para convencer ninguém. Um infiltrado que diz que Marielle está falando para o povo, olha só, para o povo, de que eles não devem aderir ao projeto da milícia, num projeto de lei que é aprovado sem nenhuma participação do PSOL, independente do PSOL, todos do PSOL votaram contra, e a Marielle que é executada com 15 dias de intervenção federal militar. Me desculpa, Anderson, não dá. Infelizmente, não dá. O Zaconi, o próprio Rony Lessa disse, na delação premiada dele, de que houve uma supervalorização por parte desse infiltrado do papel da Marielle Franco nessa denúncia em relação à especulação imobiliária aqui no Rio de Janeiro. Então, essa tese está muito estranha. Agora, eu queria falar justamente a respeito... Agora, desculpa, só uma questão. A pauta, a bandeira que Marielle Franco trouxe para si, assim que ela estava eleita, quando ela começou, recém-eleita, né, que ela começou a ter notícia da chegada da intervenção federal militar, era que intervenção federal militar é farsa,
que a intervenção federal militar era contra o povo pobre da favela, e mais, foi eleita, e isso ninguém fala, presidente da comissão da Câmara dos Vereadores, né, responsável por acompanhar os atos da intervenção federal militar. Marielle foi escolhida como um alvo que representava, né, a oposição à intervenção federal militar. Ela, sendo executada, jogaria um colo na intervenção enquanto um projeto político de garantir as eleições, e isso poderia, na cabeça daqueles que podem ter executado e mandado executar ela, né, desestabilizar o processo eleitoral, né, e fazer com que, né, os militares voltassem ao poder. Né, na forma como muitos já diziam, inclusive o Mourão, não estou inventando isso, não. Existem várias falas do Mourão no Clube Militar dizendo, eu acho que existiu um projeto, né, de impedir as eleições no Brasil, e eu acho que a execução da Marielle tem muita relação com isso. Ela pode ter sido, né, a bomba do Rio Centro atualizada durante a intervenção federal militar. Agora, o Zaconi, essa figura aí, esse tal de miliciano, o miliciano Laerte Silva de Lima, que teria sido infiltrado dentro do pessoal para monitorar os passos da Marielle e facilitar a execução desse crime. O Rony Lessa, ele foi contratado, segundo a delação, 6 meses antes do assassinato para, enfim, para efetuar aí o crime. Você era do pessoal, inclusive, nessa época, né, o Zaconi? Havia qualquer tipo de suspeita dentro do partido em torno do nome desse cidadão, de que haveria um infiltrado dentro do PSOL, um miliciano dentro do partido? Olha, Anderson, eu nunca fui um militante orgânico de viver o dia a dia do partido, então não posso nem dizer, porque para mim esse nome não representa nada. Mas pelo pouco que eu transito, né, com pessoas que ainda estão no partido, inclusive, ele não representava nada. Era uma figura que não tinha nenhuma expressão. Estava ali filiado, como existem milhares de pessoas filiadas a um partido que não tem sequer vida partidária. Eu acho que essa informação privilegiada de que Marielle estava falando com o povo, né, contra, né, o projeto de lei da família Brasil, isso para mim é uma coisa absurda e se mantém desde a primeira tentativa, quando acusaram o vereador siciliano com o mesmo fundamento. Quer dizer, por que a milícia... E aí a ideia é a seguinte, vamos fechar de que a milícia é a responsável pela execução da Marielle. No início tinha a ideia, uma vingança contra o Freixo, por conta da CPI das milícias, isso desaparece, porque daria muito protagonismo, né, a uma pessoa só, e agora se coloca essa história, né, de que houve uma tentativa de frear a ação de uma parlamentar recém-eleita num tema que não era nem um tema que ela levava para as audiências, para as assembleias, para tudo. Ela não atuou na Câmara dos Vereadores, nas sessões, né, falando disso, né? O que ela falava era contra a intervenção federal militar. Isso aí eu tenho documentos, tenho tudo, foto, né, textos, entendeu? Aí, isso eu sei que era a bandeira da Marielle. É isso, tá com o microfone desligado aqui, peço até desculpa aos nossos espectadores. Agora, o Zaconi, a gente falou há pouco em tentáculos nessa investigação. É importante citar que o Chiquinho Brazão, ele foi secretário municipal de ação comunitária nessa gestão do Eduardo Paes até pouco tempo atrás, se afastou, inclusive, para voltar a ocupar o cargo de deputado federal quando as investigações se aprofundaram em fevereiro, justamente para conseguir o foro privilegiado, né, lá o foro por prerrogativo de cargo, ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o prefeito Eduardo Paes, ele lançou o Caio Brazão, que é filho do Domingos Brazão, como pré-candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro no ano passado. Vale lembrar também que essa figura tem fortes ligações com o PT aqui no estado do Rio de Janeiro, né? O ex-deputado estadual André Siciliano e o ex-presidente do PT aqui no Rio, o Washington Quaquá, tinham alguma proximidade com a família Brazão. O Siciliano, por exemplo, fez campanha com o Chiquinho Brazão, enquanto o Washington Quaquá disse duvidar da participação da família Brazão nesses assassinatos. Paes e o Eduardo Paes e o Partido dos Trabalhadores são aliados aqui no município para as eleições do ano que vem, né? Aliás, para as eleições de outubro, né, Zaconi? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ligações da política aqui com a política profunda do Rio de Janeiro com esse episódio, por favor. Olha só, Anderson, eleição é território.
as pautas são importantes, mas mais importante do que as pautas é o território, e isso já está provado há muito tempo. E, evidentemente, que com o domínio territorial que acontece na cidade do Rio de Janeiro já há algumas décadas, né, o diálogo do poder político visando, né, o momento eleitoral tem se dado constantemente, né, em vários momentos, né, que são interessantes. A gente pode lembrar de uma bolinha de papel que foi atirada no então o candidato Serra a presidente da República, lá na região de Campo Grande, área de milícia, né? E que o Eduardo Paes, não, foi o Cabral, o então governador Sérgio Cabral chamou a Dilma para encerrar seu último discurso de campanha contra o Aécio Neves em Campo Grande, área de milícia. Você está entendendo? Então, repare, existe todo um jogo. Né? Foi interessante, quando o governador Sérgio Cabral foi eleito no segundo mandato, perguntaram para ele, fizeram uma pesquisa e viram que ele teve uma quantidade expressiva de votos na Zona Oeste. E perguntaram para o Cabral o que ele achava dele ter tido tantos votos em área de milícia. Sabe o que ele respondeu? Que era o reconhecimento do povo pela sua luta contra as milícias. Eu acho isso tudo muito sensacional, assim, no aspecto de como que o jogo político ele se dá através de uma coisa chamada hipocrisia. Né? Então, esse jogo é um jogo muito hipócrita. Todo mundo precisa dos territórios, e se os territórios estão ocupados, né, pela milícia, e aí é que vem uma das diferenças da milícia com o tráfico. Muito embora hoje, tanto a milícia como o tráfico vendam drogas, tanto a milícia como o tráfico ocupem as economias irregulares, né? Gás, gatunete, fazendo com que haja um fenômeno da milicialização do tráfico, né? E da aproximação da milícia com o tráfico no sentido do que eles chamam hoje, que é um termo horroroso, narcomilícia, né? Então, o domínio territorial, né, faz uma diferença da milícia para o tráfico, principalmente no que diz respeito ao Comando Vermelho. O Comando Vermelho não dialoga no sentido de abrir territórios para candidatos específicos. Tem um diálogo. Alguns candidatos podem entrar ali, mas não existe um candidato que é dono do espaço. Né? O comando ele escolhe alguns candidatos, mas a escolha, né, ela é feita, né, com uma pluralidade maior de candidatos. A milícia não, a milícia é fechada, né, com candidatos, e ali é o candidato da milícia. E quando deu o problema da CPI da milícia, né, onde os milicianos foram colocados para fora, né, da Câmara dos Vereadores, eles começaram a indicar os sucessores, ou seus filhos, ou figuras que você não sabe nem de onde saiu, tipo, né, aparecem, né, que são laranjas, que ninguém nunca ouviu falar o nome, que estão ali com a quantidade de votos. Então, isso aí não vai ter jeito. Né? E o PT, evidentemente, seguindo a linha, né, de um partido, né, mais voltado para a centro-esquerda, o partido da esquerda liberal, o nome que a gente dê, que é um partido mais preocupado, né, com o resultado eleitoral do que com a transformação do mundo, essa é a definição, né, porque, né, a transformação do mundo não está contemplada pelo campo eleitoral. Muito pelo contrário, o campo eleitoral muitas vezes representa muito mais a manutenção, né, das coisas como elas estão do que da transformação. Né? Então, o PT está embarcando cada vez mais nessa, com setores ali que estão querendo reproduzir o que esses outros partidos, né, têm feito, que são essas aproximações com os donos dos territórios. Né? E aí, como é que a gente vai fazer para enfrentar isso? É complicado, porque, repara, se quem se elege e está no poder se elege através desse modelo de controle territorial, eles não vão querer mudar, né, o que está garantindo a sua própria eleição. E aí eu acho que é algo que realmente preocupa, né, porque não existe nada tão ruim que não possa piorar. É isso. É isso. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Eu acho que é a melhor definição que você traz aí para tudo que tem ocorrido na política, em especial aqui no Rio de Janeiro. Muito grave que a gente tem observado, em especial desses partidos que se dizem de esquerda. Depois de tudo isso que a gente elencou aqui no nosso longo papo, o Zacone, lembrando que os irmãos Brazão fizeram campanha com o Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, que o Braga Neto, ex-ministro do Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-capitão, nessa mesma eleição, autorizou a nomeação do Rivaldo Barbosa na chefia da Polícia Civil.
Dá para a gente descartar uma conexão automática do bolsonarismo nas execuções da Marielle e do Anderson, como o próprio PSOL ressaltou 2 anos após os assassinatos, inclusive isso acabou motivando a sua saída do partido naquela época, Zaconi? Não, não tem como. Já foi falado aqui hoje no programa, o Mauro já citou, né, muitas aproximações desse escritório do crime responsável pela execução de Marielle com o grupo político do Bolsonaro, né, o gabinete do Flávio Bolsonaro, né, os Alexandre da Nóbrega, Adriano da Nóbrega, desculpa, que tinha a mulher e a sogra lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro, o fato realmente da relação de proximidade do próprio executor, né, com o Bolsonaro, porque não era só moravam no mesmo condomínio, né, havia ali, né, um namoro entre os filhos, né, uma série de outras coisas. Cadê o porteiro? O porteiro sumiu, né? E acho, até aproveitando, né, acho interessante essa relação, porque, repara, o Wilson Witzel, né, ex-governador do Rio de Janeiro, ele foi na CPI da Covid, lá em Brasília, e em cadeia nacional declarou o seguinte: eu sofri um processo de impeachment por conta de ter prendido o executor da Marielle. Sinceramente, Anderson, em qualquer país sério do mundo, se um ex-governador dá uma declaração dessa, né, numa CPI, ele tinha que ser chamado no inquérito, né, para explicar a relação entre o seu impeachment e a execução e a prisão do executor da Marielle. Repara, olha só que interessante, o Witzel foi eleito pelas mãos do Bolsonaro, correto? Ninguém sabia que era o Witzel, tinha aqui um pastor no Rio de Janeiro que tinha toda uma máquina que botou, mas ele estava ali do lado do Bolsonaro. Ok. Se elegeu, assim que ele assume como governador, ele se autoproclama sucessor do Bolsonaro. Pô, que força era essa que o Witzel tinha para jogar que ele seria o sucessor do Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais? Ele tinha uma carta na manga. Repara, a mudança de postura do Geniton, que foi mantido, inclusive a pedido da própria esquerda, pedido do Freixo, né? Foi mantido, né, como diretor da divisão de homicídios, e do delegado que está sendo investigado, está com tornozeleira eletrônica, está sendo investigado por participar de uma primeira fraude no inquérito, ele agora passa a ser o delegado que vai prender o Lessa e vai lançar um livro sobre o caso Marielle. Então, existem 2 Genitons, existem 2 delegados Geniton. Um, na época da intervenção federal militar, indicado pelo Rivaldo Barbosa, e outro que ficou como diretor da divisão de homicídio, titular da divisão de homicídio da capital, já sob o governo do Witzel, né? Esse vai chegar no executor. O outro estava tentando desviar tudo e botar na conta do siciliano. O que mudou aí? Teve uma mudança. O Witzel, enquanto governador, ele quis pressionar o Bolsonaro para poder ter uma carta na manga. Não sei se vocês lembram, o desconforto do Bolsonaro dando uma declaração lá no mundo árabe, que ele estava em viagem para aquela região. Isso. Acho que ele estava lá no mundo árabe, quando prenderam o vizinho, e aí começou quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle, né? Toda aquela história. O desconforto que ele ficou, né, naquela situação. Então, repara, não há dúvida que tem muito mais a ser, né, perquirido, questionado, né, investigado, e eu acho que, infelizmente, fechar, né, nessa história da milícia e da questão fundiária é simplesmente arquivar o inquérito da bomba do Rio Centro, entendeu? Que foi arquivado, sem nenhuma resposta, mesmo, né, com a bomba tendo estourado no colo do capitão. Vamos aguardar aí os desdobramentos desse episódio, vamos ver o que é que vai surgir a partir dessas prisões dos irmãos Brazão, do Rivaldo Barbosa. Só para dizer aqui para os nossos espectadores, eu tentei contato com o presidente da Embratur hoje, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, Marcelo Freixo, para conversar com a gente aqui no programa, evidentemente, mas ele vai embarcar numa viagem internacional amanhã
e não vai poder conversar com a gente. A gente está tentando também, estamos procurando o ex-presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, que lá em 2020 disse que não podia se fazer uma conexão direta entre o Jair Bolsonaro e as execuções. Pior, ele disse que era uma leviandade. Ele falou que era uma leviandade se conectar a execução da Marielle com a família Bolsonaro. A gente está tentando contato com o Juliano para ver se a gente consegue fazer um papo com ele aqui no programa após as revelações que surgiram aí no dia de ontem a respeito dos supostos mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson. Zacone, quero te agradecer demais a tua presença aqui, esse longo papo que a gente bateu sobre o caso Marielle Franco. É sempre uma alegria conversar contigo e vamos ficar atentos aí a respeito das novidades que devem aparecer. A gente espera que apareçam nos próximos dias. Não vamos deixar esse caso morrer, não, porque muita coisa ainda está escondida por trás dessas figuras aí que foram colocadas como mandantes desses assassinatos, Zacone. Verdade. Vamos aguardar. Eu torço para que seja uma estratégia da gente continuar subindo os degraus dessa escada para chegarmos na verdadeira motivação desse crime. É o que a gente espera. Obrigado, Zacone, pela tua presença. Um abraço para ti, uma ótima semana de Obrigado, trabalho. Grande abraço, obrigado. Conversamos aqui com o Orlando Zacone. Orlando Zacone, que é delegado de Polícia Civil aposentado, também doutor em ciência política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, falando aí a respeito das descobertas em relação aos mandantes dos assassinatos da Marielle e do Anderson no dia de ontem, as prisões do Domingos Brazão, do Chiquinho Brazão e também do Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Enfim, muita coisa ainda está por trás desse assassinato, aliás, desses assassinatos, e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa o cenário envolvido aí, as figuras que estão envolvidas nas mortes da Marielle e do Anderson Gomes. Bom, gente, vamos encerrando a edição desta segunda-feira, Faixa Livre. Quero agradecer a enorme audiência que vocês nos deram aqui no dia de hoje. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live, deixem aqui a curtida de vocês, o likezinho de vocês, compartilhem essa nossa transmissão, esse nosso programa